Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que será muito complexo, muito difícil para eu falar aqui, porque apesar de muitos aí dos meus, né, não do estado de São Paulo, mas do estado de Santa Catarina, falarem que não deveríamos falar mais sobre isso ou darmos a repercussão, eu preferi seguir a maioria dos YouTubers e continuar falando, porque quem segue o canal aqui e é inscrito sabe que eu já falei sobre vários casos aí parecidos com esse, e pelo jeito, tomara, né, que o povo brasileiro esteja se levantando e acordando diante de muitas atrocidades parecidas, né, e que nós não aguentamos mais desvios da própria justiça, não só nesse caso, mas em outros, em relação ao próprio grupo específico que está sendo atingido, entre aspas. Bom, eu venho falar sobre o caso Orelha, que aconteceu agora em janeiro, em Florianópolis, Santa Catarina. Já falei outros casos aqui, né? Quem quiser aí pegar a playlist. Já falei do caso do Fox, já falei do caso da Zoe, já falei do caso da Gaia, que inclusive eu achei assim, em termos de justiça, bem parecido. Já falei o caso da Manchinha, que também eu achei bem parecido com o caso da Orelha. Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada, inscrita na OAB São Paulo. E não é porque eu sou advogada que eu tenho também que falar só sobre técnicas ou sobre a lei fria. Eu vou tentar utilizar o técnico e o emocional nesse vídeo, tá? E o que eu acho também sobre isso. Bom, desde quando eu entrei na faculdade de Direito e estudei o ECA lá no 10º semestre, bem no último semestre da faculdade, eu estudei tudo relacionado à questão de proteção, à questão de internação, a questão, tudo relacionado à punição em relação a menores de idade. E dói dizer, né, que pela lei, o que pode acontecer com o caso Orelha? Que se o povo brasileiro não se levantar, assim como muitos do legislativo, graças a Deus, estão se levantando diante da gravidade do caso, realmente não irá e também não iria acontecer nada a respeito. Muita gente acha que a justiça muitas vezes acaba sendo seletiva. Eu não estou falando da justiça em relação a outras coisas, mas a questão midiática do caso, né? A mídia em relação ao caso, que muitas vezes dão mais audiência para alguns casos e não para outros, sendo que tem outros cachorrinhos, outros animais que também podem sofrer o mesmo que o Orelha, que sofreram o mesmo que o Orelha, ou até pior. E sempre nisso, né, eu trouxe o caso do Fox aqui, que aconteceu em outubro de 2023, eu acho, 2024. E simplesmente o algoz do Fox pegou 13 dias de prisão, somente 13 dias. O caso da Gaia também, da Golden, né, que foi colocada num voo errado da companhia aérea Gol. Infelizmente chegou ao destino certo, já morta. O próprio dono dela, tutor dela na época, filmou, né, tudo o que aconteceu, gravou, provou.
O caso chegou na justiça, mas foi arquivado por falta de provas. Aí eu pergunto para vocês, será mesmo que foi por falta de provas? Eu acho que tinham provas suficientes. O próprio tutor dela, só vocês pegarem e pesquisarem, ela foi colocada num voo errado, ficou mais horas do que podia, e quando chegou no aeroporto de Guarulhos, se não me engano, ela já estava morta. Ao invés de ela ir com o dono na cabine, ela foi no compartimento de malas do avião. E chegou morta ao destino. E o tutor, chorando, desesperado, filmou tudo. Ela sendo retirada, já morta, toda suada. E a Justiça de São Paulo arquivou o caso por falta de provas. Ele entrou com ação contra a Gol por indenização, por dano moral, e foi arquivado por falta de provas. Aí eu pergunto, será mesmo que foi arquivado? Será que realmente faltava provas? Né? Sendo que o vídeo deu repercussão nacional? Ou será que tem outra coisa por trás disso? Uma coisa chamada corporativismo. É o que está acontecendo com a Orelha também. Agora vocês percebem a conexão entre esses dois casos? Outro caso também foi o da Manchinha. A Manchinha foi morta a mando do gerente do Carrefour. Era uma vira-lata também, mas sem raça definida, da mesma raça que o Orelha. O que aconteceu com o Carrefour? Foi condenado a pagar somente R$1 milhão para uma ONG, que para eles é dinheiro de pinga. Às vezes eu acho que o Carrefour esteja pagando isso agora, visto que as operações do Carrefour já estão se encerrando aos poucos no território brasileiro. Tomara que saia depois disso. Mas eu acho que estão pagando muito tarde. Aí você vê, outra questão de corporativismo, é uma multinacional, é uma varejista multinacional. No caso da Orelha, a mesma coisa. Adolescentes de classe alta fizeram barbaridades com a Orelha, de acordo com o laudo veterinário. O Orelha era um cão comunitário, ou seja, ele era um cão que tinha casinha própria, feita pelos moradores da Praia Brava, em Florianópolis, e os próprios moradores cuidavam dele. Ou seja, os moradores da Praia Brava é que dividiam as despesas do Orelha. Era um cachorrinho de propriedade dos moradores, comunitário. Existem muitos cachorrinhos assim, tá? Muitos. E simplesmente um bando de... Não vou falar aqui, mas depois eu vou falar outras coisas aqui que vocês vão entender. De classe média alta, com papai e mamãe cheio de influência, com sobrenomes conhecidos na cidade, né, da área de turismo. Foram lá e fizeram aquilo, fizeram toda a barbárie, né? E o pior, né? Quando você percebe que realmente a justiça não vai ser feita, né? Primeiro, eles são adolescentes. Tem o ECA. O ECA protege esses adolescentes. Eles não sabem o que estão fazendo, sabem? A maioria tinha tudo 17 para 18 anos ali. Eles já estavam naquela linha tênue entre adolescência, final de adolescência e idade adulta. Então eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Sabem sim. Não adianta falar que não sabiam porque sabem. Tá? É tudo uma questão de interpretação da lei. E o pior, como os pais desses filhinhos de papai
tem contatos, um deles inclusive é advogado, tá? Que eu fiquei sabendo, que tem credencial na OAB Santa Catarina e da OAB São Paulo também, que me deixa profundamente envergonhada. Claro, tem contatos com o delegado, com o juiz, inclusive uma juíza que chegou a pegar o caso primeiro, se declarou suspeita e deixou o caso, né? Ela fez certo, na minha opinião ela fez. Tá? Imagina se ela julgasse, sendo amiga dos pais desses adolescentes. Aí um outro juiz pegou o caso, mas mesmo assim demonstrou uma parcialidade enorme. Aí eu pergunto, ele sendo um juiz que não tem contato com essas famílias, já que a outra juíza deixou o caso por se declarar suspeita. Seria necessária essa parcialidade toda? Ou será que foi outra coisa? Aí eu pergunto, se fosse um grupo de adolescentes pobres, pretos, será que seriam tratados do mesmo jeito? A gente já sabe desde Brasília já como que eles seriam tratados. Justiça para a elite, infelizmente, não existe. Vou falar uma coisa para vocês, tá? De experiências minhas. Geralmente, quem é de família muito alta, assim, conhecida, influente, eles simplesmente não estão nem aí para ninguém. Eles não estão nem aí para uma vida, para um ser vivo, né? Para qualquer ser vivo, né? Ser humano, um animalzinho, vamos ficar em um animal, né? No caso da orelha. Eles não estão nem aí. Eu já convivi com essas pessoas. Já convivi. E tenho certeza que muita gente que provavelmente vai comentar aqui, né? Com certeza conviveu também e sabe como que é. Gente, eu vou sair um pouquinho, mas vou falar uma coisa para vocês. Que isso tem muita conexão com o caso, né? Com muitos outros casos por aí. Eu sofri na minha adolescência, tá? Assim, não adolescência já mais velha, né? Com os meus 17, 18 anos, mais nova. Meus 13, 14 anos, eu sofri muito bullying na escola. Muito. Tá? Não vou falar qual a escola, mas vou falar. A maioria eram de pessoas de alto padrão. A maioria. E eu posso confirmar com vocês. Posso afirmar com todas as letras e com certeza muita gente vai concordar comigo, que já passou pelo mesmo que eu passei, ou muitas vezes não precisa ser exatamente bullying, mas outras situações, até mesmo parecidas com o caso do Orelha. A gente acha que eles não sabem o que eles estão fazendo, mas sabem. Eles sabem sim. Sabem. Quando você machuca o colega, quando você agride o seu colega de escola, eles sabem o que eles estão fazendo. Sabem. E muitas vezes quando um professor, diretor, coordenador vem falar sobre bullying dentro da sala de aula, pelo menos na minha época, eles gargalhavam. Falar sobre bullying era diversão para eles. Quando algum professor debatia sobre bullying, sobre respeito às diferenças, eles davam risada da cara do professor. Isso lá em 2009, 2010.
E eu sempre comentava e comento, será que um dia vai existir justiça para essa gente? É a mesma coisa em relação ao cachorro-orelha. Você acha que esse povo que fazia bullying ou ainda faz, né? Você acha que, assim, esse pessoal que faz bullying nas escolas, né? Inclusive eu tava lembrando aqui do caso da Alicia Valentina, com 11 anos, que foi espancada dentro do meio da escola e que infelizmente faleceu lá em Recife. O que eles querem ver é o sofrimento das pessoas. Entendeu? Eles não querem ser homens bons de caráter. Eles gostam é do sofrimento. Eles gostam de ver o outro sofrendo. A diversão deles é ver os outros sofrendo. E eu aposto, suponho que se eu perguntasse lá no final dos anos 2000, início dos anos 2010, se um deles quisesse torturar um cachorrinho, eu acho que eles não pensariam duas vezes. Pelo que eu conhecia eles na época. Depois eu mudei de turno nessa mesma escola, no ensino médio. Aí sim foram pessoas de poder aquisitivo menor, que muitas vezes trabalhavam, né, durante o dia para estudar à noite. Aí eles tinham um pensamento completamente diferente. Aí eu consegui me dar bem, não sofri mais bullying. Mas os que eu estudava, olha, era um inferno. Todo dia um xingamento diferente. E pode ter a certeza, se eu perguntasse para eles lá atrás, em 2009, 2010, se eles torturariam um cachorrinho, eu não duvido nada. E a mesma coisa dos adolescentes de hoje. Sabe por quê? Porque eles sabem que isso não vai dar em nada. E o pior, naquela época, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Tinha sim, estava se desenvolvendo, mas a gente não podia usar celular na sala, né? Não era tecnológico igual era hoje. E muitas vezes eu acabava não fazendo nada. Por quê? Porque não tinha o que fazer. Não ia dar em nada. E pode ter a certeza. Assim, é lógico que eu não costumo usar tanto questões da mídia, né? Porque muitas vezes a mídia acaba sensacionalizando muitas coisas, mas uma coisa que eu concordo muito foi com o que a Ana Maria Braga falou. Aqueles que torturaram o cachorro-orelha futuramente serão agressores de mulheres, homicidas, seja contra uma criança, seja contra um pai de família, porque para eles não vai dar em nada. Papai e mamãe têm contato com todo mundo do judiciário. E tem certas coisas também que a polícia de Santa Catarina também fala que eu não acredito. Não tô acreditando. E agora eu vou puxar pro lado mais técnico, né? Que muita gente está pedindo a redução da maioridade penal. Olha, não tem como ser a favor ou contra. Eu vou explicar para vocês. O problema não é a questão da maioridade penal. O problema é o sistema como um todo. Então, não adianta você reduzir a maioridade penal se todo o resto do sistema é corrompido. Então, não adianta você arrumar uma coisa
sendo que o resto tá tudo podre. Vocês entendem? Tenho certeza que se eles fossem maiores de idade, ia dar na mesma. Ia dar na mesma. Olha o caso do suposto piloto de Brasília que agrediu um adolescente de 16 anos que tá lá lutando. Brasília não, acho que é Distrito Federal. Águas Claras. Que até o delegado chorou na coletiva. Na audiência de custódia dele, ele pagou 24 mil reais e saiu pela porta da frente. E o adolescente lá lutando, ainda tá lutando numa cama de hospital. Então o problema não é só reduzir a maioridade penal. É o sistema inteiro. É o sistema inteiro. Outra coisa que o pessoal fala é psicopata, é psicopata. Se ele for um psicopata, eles não vão pra cadeia. Não, porque é um transtorno mental. Aí vai laudar essa pessoa e a pessoa, né, talvez vá pra rua de novo, porque ela vai ser considerada inimputável pelo Código Penal. E aí? Muitas vezes a pessoa não é psicopata. Muitas vezes ela é simplesmente maldosa. Ela vê uma diversão na maldade, ela é simplesmente sádica. Por quê? Porque o pai e a mãe não soube criar. Então, o que deve acontecer pelo menos haver alguma responsabilização maior desses pais. Desses pais. Porque foram eles que criaram esses monstros. Monstros que atacam cachorros, matam cachorros, vão pra Disney como se nada tivesse acontecido. E com certeza, né, tem praticar bullying também, acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Passa a mão na cabeça, dá viagem, dá presente, ao invés de responsabilizar pelos erros. E criam monstros. E isso não é de hoje, gente. É um sistema inteiro que está com problema aí. Corporativismo do Poder Judiciário, corporativismo de empresas, de sobrenomes, de influência, uma justiça que só serve para PPP, vocês sabem o que eu tô falando, e a falta de educação por parte dos pais. Isso eu vejo muito porque eu tenho colegas que são professoras, minha mãe já foi professora, então às vezes os pais são piores que os filhos. E agora ficam falando, ai, meu filho não consegue sair de casa, que não saia.
E tomara que o povo esteja acordando para isso. Que eu já falei de vários e vários casos aqui. Fora que a lei contra maus tratos aos animais é muito branda. Aí tem as outras leis junto. As pessoas saem dando risada da cara da justiça. Bom, encerro, o vídeo já tá ficando grande. Encerro o meu vídeo por aqui. É um vídeo muito complexo. Foi difícil de falar isso aqui. Muito difícil, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu já peguei uma vez, né, um ano, eu peguei vara da infância e juventude civil. Foi um caso só pra eu cair fora. Porque simplesmente o poder público não dá a menor importância. Por isso que prefiro o consumidor imobiliário. E os criminalistas que me perdoem. Bom, esse vídeo estará no YouTube, no TikTok, no Threads. Caso queiram mais algum caso que eu traga aqui, tá? Porque não tinha como não falar sobre esse caso. E todo o sistema aí que foi mostrado, né? E o povo está se revoltando. Minhas redes sociais, né? @MarinaK, tudo minúsculo, ADV, tá? Os vídeos estão todos lá, tá? Na íntegra. E temos as redes sociais também, que sempre posto toda a minha rotina da advocacia. Tá bom, pessoal? Inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo, tá bom? Essa é a visão de uma advogada que vê de fora o sistema de justiça criminal do nosso país, o que realmente está acontecendo, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem.